Olá, como vai você? Tudo bem? Que bom estarmos juntos para conhecermos um pouco mais da Santa Palavra de Deus. Esse é o terceiro episódio da série Ouvindo a Voz de Deus. Hoje o tema do nosso estudo é a origem do mal. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela oportunidade que nos ofereces de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Ilumina o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entronizar os Teus ensinamentos e compreendê-los, colocando-os em prática. Fica com cada um de nós, pois Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Charles, um historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Charles, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de sofrimento, doença, morte? O que dizer da realidade como violências, terrorismo, roubos, assassinatos que acontecem todos os dias? É Deus o responsável por tudo isso? Se não, quem é? Vamos deixar que a própria Bíblia responda. De quantos anjos é composto o exército dos céus? Apocalipse 5:11 dá a resposta: de milhares de anjos. As Escrituras declaram que os anjos foram criados por Deus, Colossenses 1:16. Eles são ministros enviados para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação, Hebreus 2:16. Eles existiam antes da criação da terra e em sua natureza eles são superiores aos homens. O salmista declara acerca do homem nos seguintes termos: fizeste-o um pouco menor que os anjos e de glória e honra o coroaste. Salmo 8, verso 5. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos de Deus? Ezequiel 28, versos 14, 15 e 17, fala que ele era perfeito nos caminhos até cometer pecado. E olha que pecado é a transgressão da lei, de acordo com 1 João 3, verso 4. A função de Lúcifer no ambiente celestial era de importância extrema. A expressão querubim da guarda é uma tradução da palavra hebraica que significa sokek, cobridor. Ele se achava vinculado à administração do governo de Deus e também era o anjo cobridor da lei de Deus, atuando no lugar santíssimo, lá no santuário celestial. Lúcifer era o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Houve um tempo em que a alegria de Satanás era executar as ordens divinas. Que outros pecados esse anjo cometeu? Isaías 14, versos 12 a 14, nos diz que ele queria se assentar no trono de Deus. Ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo. E olha, ele queria o lugar de Deus e ser adorado. Lúcifer atentou contra Deus, pois queria se assentar no trono, ser adorado e comandar o universo. Gradualmente, ele desenvolveu um sentimento de exaltação própria. Descontente com a sua honrosa posição, desejou também a honra devida unicamente a Deus. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Apocalipse 12, 7 a 9 nos dá a resposta. Houve uma grande guerra entre Cristo e Satanás no céu. É isso mesmo, o mal surgiu no céu, através de um anjo que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo, foi expulsa do céu e veio se alojar aqui na terra, de acordo com o verso 4 do capítulo 14 de Apocalipse. Então Deus advertiu os nossos primeiros pais no Jardim do Éden, de acordo com Gênesis capítulo 2, de 15 a 17, dizendo: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, certamente morrerão. O ser humano perdeu a imortalidade por causa da desobediência às orientações de Deus.
O pecado o atingiu como um todo, desfigurando nele a imagem divina, comprometendo os aspectos físicos, mentais e espirituais. Não apenas a humanidade foi afetada, mas a própria natureza, de acordo com Romanos 8:22. Por isso, a redenção é um dos maiores objetivos de Deus, isto é, restaurar sua imagem naqueles que o aceitam. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Gênesis 3, versos 1 a 5. A serpente disse: é certo que não morrerás, sereis como Deus. Lúcifer, não tendo êxito em perpetuar sua rebelião no santuário do céu, então ele ataca o ser humano aqui no Jardim do Éden, na terra. A estratégia utilizada foi semear a dúvida do coração de Eva. Pelo engano, levou-a a duvidar de Deus e a desobedecê-lo, e ao pecar tornou-se um agente de Satanás na rebelião, levando Adão para o mesmo caminho. Após sua queda, o ser humano ficou sob a condição de não mais poder ver a face de Deus. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis 3,15. Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu e, através do mistério da encarnação, nasceria de mulher. Viveria como ser humano e, por sua morte e ressurreição, decretaria um fim do domínio de Satanás. Após o pecado, o Senhor não abandonou a humanidade. Ali, no jardim, Deus foi o primeiro sacerdote. Providenciou um sacrifício para simbolizar a morte do Filho de Deus pelos pecadores e apresentou o plano da salvação. Também, neste momento, foi feita a primeira profecia messiânica de que o descendente da mulher, ou seja, Jesus, viria e esmagaria a cabeça da serpente, Satanás. Situação que foi concretizada com a morte e ressurreição de Cristo. De que maneira Satanás nos engana hoje? 2 Coríntios 11, 14 e 15, Mateus 24, diz que Satanás ele se transforma em anjo de luz, realizando milagres e prodígios. A estratégia do inimigo é enganar o ser humano, misturando a verdade com o erro, de tal maneira que a mentira pareça ser verdade. Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. Por essa razão, nem sempre podemos confiar em pessoas que realizam milagres e maravilhas e que preveem o futuro. Não é verdade? Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Apocalipse 12, versos 12 e 17, nos dá essa resposta. Contra aqueles que seguem os mandamentos de Deus. Satanás não está irado contra aqueles que escolhem apenas alguns mandamentos para obedecer. A ira do inimigo sempre se voltou contra os fiéis a Deus ao longo das eras. As Escrituras declaram que, especificamente no tempo do fim, haverá aqueles que permanecerão fiéis à orientação divina, sem se importar com o que pensa a massa popular. Deus está chamando pessoas de todas as raças, tribos, línguas e povos para deixarem de lado as ideias preconceituosas sobre a Bíblia. Ele convida a todos para se unirem ao seu povo nestes últimos dias. Como nos é possível vencer Satanás? Eis a pergunta importante. Efésios 6, versos 10 a 18 nos dá a resposta. Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Após a entrada do pecado, adquirimos uma natureza má e hoje nós lutamos contra as forças espirituais do mal. A nossa luta, diz o apóstolo, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, Efésios 6:10. As Escrituras declaram que neste grande conflito entre o bem e o mal,
Só seremos vencedores se usarmos a armadura divina e lutarmos corajosamente. Enfim, meu irmão, minha irmã, estudamos que Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente, o mal se originou lá no céu, um anjo livre, ele cometeu a desobediência à lei de Deus, ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sua mentira. A sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A rebelião de Lúcifer é um mistério que não foi revelado em sua plenitude. É impossível explicar detalhadamente a origem do pecado, mas podemos ver que ele é um intruso e por isso desculpá-lo é o mesmo que defendê-lo. Então, você crê que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e que se rebelou contra Deus? No grande conflito entre o bem e o mal, quer você ficar ao lado de Deus e sua palavra? Você deseja se revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações? Foi muito bom estar com você nesse estudo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio. Tchau!